Muito bem. Olha, muito obrigado, eu. Eu sei que é rotina e normal quando um pregador convidado vem de dizer que é um privilégio e uma honra e essas coisas todas, mas sinceramente é mesmo um privilégio, é mesmo uma honra estar convosco. Na minha pequena janela da realidade, eu conheço o Jonas já há alguns anos e através dele e a família dele e alguns jovens lá da Igreja de Fontinhas me têm falado várias vezes desta Assembleia, desta Igreja, e sempre a puxar-me para vir, e infelizmente nunca se deu a oportunidade de acontecer. Então para mim foi mesmo algo tipo um mimo quando Deus abriu esta oportunidade de ter vir este fim de semana, e mesmo muito obrigado por a vossa forma tão carinhosa de acolher, e que Deus vos abençoe mesmo. Venham comigo. Só um bocadinho. Vamos fazer aqui uma interrupçãozinha técnica, que aqui o técnico detectou aqui um problema técnico e ele vai resolver no instante. Ok? Pode continuar. Sim. Venha comigo, se faz favor. Isto faz lembrar, na minha igreja aconteceu que as pilhas tinham acabado e eu estava a pregar e o técnico lá do som começou a fazer assim. Eu sei, o que foi que eu disse? Estava assim tão mal. Não é? Mas, ok, venha comigo sobre o livro de Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo teve um sonho, ele desejou desde há muito tempo ir a Roma. Nós percebemos que ele talvez pensou depois de Roma ir à Espanha, pelo menos no fim do livro de Romanos ele diz isso. Mas Roma literalmente era o coração da besta. O Império Romano neste ponto literalmente não era nada simpático para com os crentes, e o apóstolo Paulo conhecia desta Assembleia, desta igreja que ele não fundou, e ele escreve uma carta a esta igreja em Roma. E a carta de Romanos e a carta de Hebreus são cartas irmãs, no sentido que eles lidam as mesmas doutrinas paralelamente, e é uma epístola cheia de doutrina, e ainda mais é uma epístola que o apóstolo Paulo escreve que aponta diretamente mesmo para Deus logo. Então, enquanto há muita doutrina na palavra de Deus que fala sobre, por exemplo, nós falamos ontem sobre casamento, e casamento indiretamente vai levar-nos a Deus e aponta-nos para Deus. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo logo começa por falar-nos sobre Deus. E eu quero ler convosco só alguns versículos, até nós chegamos mesmo, né, que eu gostava de nós que chegássemos nesta epístola. Obviamente seria bom poder pregar através da epístola toda hoje, mas duvido que isso vai acontecer, tá? Não se assustem. Versículo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Okay? Então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Agora, de certeza já sabem que isto foi escrito em grego, no tempo em que isto foi escrito. Isto era muito bem. Ainda bem que não estou a pregar sobre um texto sobre luz, não é? Ok, então estava em grego, e a forma que ele escreve esta primeira frase diz-nos muito sobre ele mesmo. Okay? Sabem que em grego há 3 palavras para servo, 2 literalmente para servo, uma para escravo, e aqui o apóstolo Paulo está a dizer doulos Iesu Christo, e doulos é a palavra de servo, e vou reconhecer outra palavra para servo, é diáconos, onde é que nós temos a palavra diácono. Então nós temos, por exemplo, em Colossenses, o apóstolo Paulo diz: eu, Paulo, diácono de Jesus Cristo. Não era que ele era um diácono, era um apóstolo, mas é a palavra grega para servo. Mas aqui ele usa a palavra doulos. E doulos é diferente do que um diácono, porque um diácono era um servo incumbido com responsabilidade. Então vamos imaginar que os irmãos tinham uma quinta e chamavam um jardineiro e diziam: olha, faz como quer, mas arranja isto. O jardineiro seria um diáconos. Ele foi dado uma responsabilidade e debaixo das suas ordens
ele tinha uma certa autoridade de manejar e trabalhar como jardineiro. Um doulos não era um diáconos. Um doulos só fazia precisamente o que era mandado. Ele não tinha forma nenhuma de decidir qualquer coisa que fosse, a não ser pedir ao mestre o que ele podia fazer. Debaixo do doulos havia o escravo. Okay? Então é interessante que o apóstolo Paulo começa por dizer: eu, Paulo, doulos de Jesus Cristo. Eu recebo ordens, eu faço aquilo, não que é da minha vontade, mas da vontade de Jesus Cristo, e foi chamado para apóstolos separado. Aqui também a palavra em grego é muito interessante, que separado quer dizer posto como a função própria do Evangelho de Deus. E lembrem-se comigo que o apóstolo Paulo, quando fala do Evangelho, muitas vezes ele fala sobre o meu Evangelho. E aqui é a única vez que eu ponho esta expressão Evangelho de Deus. E ele cita isto do Velho Testamento numa só vez que o Velho Testamento usa Evangelho de Deus. A palavra Evangelho não é um conceito do Velho Testamento. Lembrem-se comigo que no Velho Testamento os profetas falavam sobre o dia do Senhor. Os irmãos, lembrem-se que o dia do Senhor era quando os profetas diziam que algum dia Deus ia vir à terra e ia pôr todas as coisas certas, e ia julgar as nações. Quando os profetas falavam sobre o dia do Senhor, era quando Deus ia voltar à terra, ia conquistar os inimigos, ia punir os ímpios e ia exaltar os justos. E no meio desta batalha que Deus ia fazer na terra, ia surgir o Messias. E esse Messias ia ser o líder de todos que eram bons. E depois, quando os profetas falavam sobre o dia do Senhor, falavam quando havia uma vitória final de Deus sobre a terra, e as notícias iam passar por toda a terra que o nosso Senhor venceu e nosso Senhor reina. E ao fim desse dia do Senhor, quando estas notícias passaram todo o mundo, aí os profetas usavam Evangelion Theon. Esta expressão que o apóstolo Paulo está a usar. O Evangelho de Deus. As notícias que o nosso Deus reina. Conquistou tudo, venceu tudo. O nosso Deus reina. E o apóstolo Paulo vai explicar em Romanos que isto já aconteceu. Que as piores das batalhas já foi lutado. Que o pior do inimigo já foi vencido. E nós temos o privilégio de ser portadores deste Evangelho que o nosso Deus reina. O nosso Deus venceu. E o apóstolo Paulo agora vai dizer, olha, vós que estão em Roma, não é uma igreja que o apóstolo Paulo fundou, há várias ideias diferentes como é que esta igreja surgiu, mas ele agora vai dizer ao Roma que eles são irmãos preciosos e a fé deles é conhecida por todo o mundo. Agora, eu não sei, eu sou muito novo para ter, eu não conheço como é que foi Portugal no tempo de Salazar, mas imagino que, vamos imaginar que naqueles dias ainda foi pior do que foi, que vamos dizer que no tempo da ditadura cá em Portugal, ou em qualquer país, o ditador é violentamente contra os crentes e os evangélicos. E é conhecido por torturá-los e matá-los. Imagina o que era saber que mesmo debaixo do seu nariz havia ali uma igreja. Que na capital do imperador que odiava cristãos, havia uma igreja que não operava secretamente, mas que a sua fé era conhecida por todo o império para publicamente pregar o Evangelho e publicamente anunciarem que este Deus reina acima do imperador. Imagina a coragem nesta igreja. E o apóstolo Paulo diz isso mesmo, no versículo 8 diz: primeiramente de graças a meu Deus Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Vós em Roma enfrentem a besta cara a cara. E em todo o mundo a igreja reconhece o vosso testemunho, a vossa fé. E se nós tínhamos tempo para ler versículos 8 até versículo 15, nós vimos como o apóstolo Paulo está a dizer, olha, o meu desejo é ir ter convosco. O meu desejo é de conhecer-vos pessoalmente. Que incrível tem sido o vosso testemunho que vocês têm tido lá na capital, na cidade de Roma. E então o apóstolo Paulo chega a este ponto e vem comigo o versículo 16. E era isto que eu gostava de chegar hoje.
Porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Agora, nós conhecemos este versículo, e este versículo só por si nos fala. Mas eu não sei se repararam que há aqui uma coisa que não faz sentido. Há uma coisa que está fora do lugar. Eu acabei de vos contar o que o apóstolo Paulo disse nos versículos 8 a 15. A vossa fé é conhecida por todo o mundo. Vocês são um exemplo para todas as igrejas. E o meu desejo é ter convosco para pregar o Evangelho. Mas eles já não são crentes. Se eu tinha escrito esta palavra, eu dizia, olha, eu gostava de ter convosco para vos encorajar. Ele diz um pouco isso. Ele diz que partilhar o dom que ele tinha para com eles. Eu diria, olha, eu ia ter convosco para suportar o vosso peso. Mas ele chega lá e diz, olha, eu gostava de ter convosco para pregar-vos o Evangelho. E sabe, quando nós lemos Romanos, eu por muitos anos, desde criança, quando lia Romanos, este livro pinga com o Evangelho. E cada texto que nós lemos, nós pensamos que o apóstolo Paulo está a falar dos crentes. Parece que o apóstolo Paulo está a dizer, lembrem-se dos vários versículos nesta carta que explica tão claro a salvação que nós temos. Não é? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Romanos. E versículo após versículo nos fala do Evangelho. E não achem que é estranho que o apóstolo Paulo está a dizer a estes cristãos, olha, eu estou ansioso e estou convosco para pregar o Evangelho. Então, há três hipóteses de porque que isto é o caso. Número 1, será que eles não conheciam o Evangelho? Se isso é o caso, não era uma igreja. Eles eram uma igreja, então tinham o Evangelho. E o apóstolo Paulo, em versículos antes, está a elogiá-los pela forma que eles anunciam o Evangelho em Roma. O outro caso, será que se pode perder a salvação? Será que esta igreja, que era uma igreja que obviamente anunciava o Evangelho, e o apóstolo Paulo ia ter com eles para pregar o Evangelho, será que se perde a salvação? Bem, nós conhecemos pela palavra de Deus, que até o apóstolo Paulo ensinava que isso não acontecia. Por exemplo, na carta de Efésios, diz que quando alguém é salvo, é selado pelo Espírito Santo até o dia da promessa. Então, não seria que o apóstolo Paulo acreditava que eles estavam a perder a salvação e ele precisava de pregar através da salvação. Será que ele está a dizer que eu gostava de ir a Roma e depois da igreja ir falar com descrentes para pregar o Evangelho? Isso também não faz sentido, porque várias vezes ele faz referência aos crentes ao pregar o Evangelho. Então, o que é que ele está a dizer? Bem, reparem que diz assim, não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque, pois, é o poder de Deus para a salvação. Eu preciso de 3 voluntários, rapidamente. O nosso irmão é um voluntário. Obrigado. O nosso irmão é um voluntário. O nosso irmão é um voluntário. Muito obrigado. Então, temos aqui 3 voluntários. E a palavra de Deus fala que a nossa salvação foi operada por Jesus Cristo. E que no momento, no segundo, no milímetro de segundo, alguém se arrepende do seu pecado e põe a sua fé sobre a obra da cruz do Calvário, é salvo de uma vez para sempre. Então eu posso dizer pela graça de Deus, não pelos meus méritos, e se há alguém aqui que ainda pensa assim, ouçam bem o Evangelho. Okay? Não por eu ser bom, mas pela graça de Deus, eu já fui salvo. E se eu peco hoje, e se não chegar a confessar o meu pecado perante o Senhor e morrer, eu ainda estou salvo. Okay? Foi salvo uma vez por todo o sempre. Okay? Eu fui salvo passado. Então nosso irmão vai virar-se um pouco naquele sentido. Okay? E aconteceu de uma vez para sempre. Se morrer, eu não vou ser penalizado, não vou ser posto no inferno pelo meu pecado. Eu fui salvo em Jesus Cristo. Salvo da penalidade do pecado no meu passado. Jesus Cristo morreu por mim, já aceitei. Algum dia eu vou para o céu. E vou aqui prestar o nosso irmão. Okay? E no meu futuro, okay? Ainda não morri, então vamos olhar para o futuro. Okay?
algum dia eu escolho para ficar aqui, pela graça de Deus eu vou para o céu e eu vou estar na plena presença do Senhor. E sabe, na presença do Senhor, na presença do pecado. Okay? Eu vou estar salvo da presença do pecado. Eu não estou ainda salvo da presença do pecado. Eu ainda vejo e estou sujeito a muito pecado. Mas algum dia eu vou estar completamente salvo da presença do pecado. Mas hoje em dia, irmão, ele é o presente, eu ainda luto contra o poder do pecado. Enquanto eu já fui salvo da penalização do pecado, e algum dia eu vou ser salvo da presença do pecado, eu hoje ainda luto com o poder do pecado. Muito obrigado. Pode se pôr a sentar. E como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz: olha, irmãos, a vossa fé é reconhecida para todo o mundo. E o meu desejo é ter convosco de pregar-vos a salvação que é em Jesus Cristo. Nós vimos em Romanos a receita e nós vimos o poder de Deus que dá vitória sobre o poder do pecado presente. Neste momento. Irmãos, não é verdade que há pecados que são monstros. Pecados que conseguem devorar casamentos. Pecados que conseguem manipular pensamentos. Vícios. Quantos de nós muitas vezes caímos em nós mesmos e dizemos: olha, eu fiz isso outra vez. Tanto que não quis fazer isso, não quis falar daquela forma. E quantas vezes nós sentimos que o nosso pecado, de facto, parece que não consegue ser dominado. E o apóstolo Paulo está a dizer aos irmãos crentes salvos em Jesus Cristo que a mesma doutrina que os falou a eles sobre a penalidade do pecado é a mesma doutrina que vai falá-los sobre o poder do pecado. E a salvação dos três, encontra-se no relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. E que no centro da salvação do pecado, ponto final, está a pessoa de Jesus Cristo. Nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia, nenhuma outra solução vai por aqui. Nenhuma filosofia, psicologia vai por aqui. O apóstolo Paulo vai dizer: o nosso pecado precisa ser encontrado com a pessoa de Jesus Cristo. Vamos rapidamente como é que isto funciona no livro de Romanos. Irmãos, temos de ser mesmo breves em todas as partes. Esteja à vontade. Sim, se Deus permitir, antes da sexta-feira terminamos. Não. Ok, então, ele começa por dizer que há duas universalidades. Há duas verdades que são verdades para todos. Okay? E para ser sincero, isto é um pouco difícil. Nós todos somos muito diferentes. Eu peco e provavelmente o meu pecado não é o mesmo pecado de outras pessoas que estão aqui. A minha forma de pensar, de certeza, que não é a mesma forma que outras pessoas aqui. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho declara duas universalidades. E são duas coisas que nós precisamos de compreender se nós vamos permitir que o nosso pecado seja derrotado por Jesus Cristo. O poder do pecado seja derrotado por Jesus Cristo. Versículo 18, ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. E vamos só parar aqui. Okay? O apóstolo Paulo está a dizer que Deus está zangado. Usa a palavra ira. Que a ira de Deus é manifesta contra todos. E nós podemos pensar, isso não soa bem. Deus é um Deus de amor, de carinho, de compaixão. Até ouvi alguém dizer o peluche de Deus que eles têm. E a palavra de Deus diz que Deus é amor. E porque Ele é amor, Ele não tinha feito o que Ele fez. E o que Ele faz? Mas o apóstolo Paulo começa a sua receita
sobre lidar com o pecado por dizer que Deus ira-se. A ira de Deus se manifestou contra todos. Porque todos fizeram duas coisas. Okay? Em verdade é a mesma coisa os dois lados da moeda. Okay? Detiram a verdade em justiça. Porque o que é que de Deus se pôde conhecer nele se manifesta porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu trato, o seu interno poder, como a sua divinidade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que neles ficam inescusáveis. Há aqui muita linguagem aqui. O apóstolo Paulo não está a dizer que a natureza manifesta Deus. Alguém pode investigar a natureza toda a sua vida, não vai conhecer Deus. O apóstolo Paulo está a dizer que desde a criação, desde que Deus fez a natureza, todo homem tem a oportunidade de conhecer alguma coisa sobre Deus. E o que a palavra de Deus está a dizer aqui é que todos, até com o pouco que eles tinham, deteram. E a palavra aqui deter em grego é a palavra de esconder. Até o pouco que eles tinham de consciência, o pouco que eles tinham de justiça, o pouco que eles tinham de moralidade, toda a gente deteu. E depois nos próximos versículos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança da imagem do homem incorruptível, pelo que também Deus entregou a concupiscência dos seus corações, porque honraram mais a criação do que o Criador. Isto é a segunda coisa que a gente faz. Em palavras simples, porque nós temos que avançar, o apóstolo Paulo está a dizer que todo o ser humano, o pouco que eles podiam ter que levassem a Deus, eles não foram por aí. E todos deram mais atenção à criação do que o Criador. Todos deram honraram mais alguma coisa do que aquilo que deu essa coisa. Enquanto eu creio que o apóstolo Paulo está a falar a descrentes também. Irmãos, não é verdade que nós crentes, de uma forma regular, fazemos isto? O pouco que Deus nos dá, que pode levar-nos mais perto dele, muitas vezes nós não buscamos isso. Talvez os cultos durante a semana. Talvez mais tempo a estudar a sua palavra. Talvez mesmo ir ao website, ouvir mensagens. O pouco que Deus nos dá, que ajude-nos a chegar mais perto dele. Quantas vezes nós escolhemos fazer outra coisa? E quantas vezes, em vez de pôr Deus acima de tudo, outras coisas têm esse lugar e Deus não tem esse lugar de permanência. Então a palavra de Deus diz, e o apóstolo Paulo está a dizer, porque todos fazem isto. A ira de Deus está sobre todos. Isto é o pecado universal. Jesus Cristo usou a palavra buscar Deus. O apóstolo Paulo aqui está a dizer, porque todos não buscaram o que é que eles podiam ter buscado. E em vez de fizeram outras coisas acima de Deus, a ira de Deus está sobre todos. E sabem, irmãos, pela graça de Deus eu já sou salvo e estou tão grato a Deus por essa salvação. Mas eu reconheço que muitas vezes na minha vida eu repeto este pecado. Eu ignoro aquilo que podia me levar mais perto do Senhor. E tantas vezes eu encontro que há coisas mais importantes que brilham mais nos meus olhos do que as coisas de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer, então, Deus os entregou, versículo 24, entregou as concupiscências do seu coração, imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do Criador, que é bendito eternamente, pelo que Deus os abandonou a paixões e famas, porque até as mulheres mudaram o seu uso natural, ao contrário da natureza, e semelhantemente os homens e os varões, deixando o uso da mulher natural, inflamaram-se em sensibilidade uns para com os outros, verão com verão, cometendo tropeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. O apóstolo Paulo está a dizer aqui que o pecado da homossexualidade, e eu falo primeiro em mulheres e depois em homens, mas reparem aqui uma frase-chave, que Deus então os entregou a isto. Em grego a palavra é que Deus os largou.
A ideia de quem está aqui a andar num certo sentido, como um cão, numa corda está a puxar, e a palavra em grego é que Deus simplesmente logou-los, e eles foram ter com aquilo que eles queriam. Mas aquilo não era o pecado original. A homossexualidade e estas torpezas não era o pecado. O pecado original é que aquilo que eles podiam ter feito para buscar Deus não buscaram, e em vez de pôr Deus no lugar mais alto, fizeram outras coisas. Então Deus entregou-los a estas coisas. E depois o apóstolo Paulo produz uma lista de outras coisas. Versículo 29, então, cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Versículo 30, numeradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuradores, soberbos, presunçosos, inventores do mal, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, inconcessíveis, sem misericórdia, os quais conhecemos a justiça e por aí fora. Então dá esta lista enorme. Okay? Então eu preciso de 2 voluntários. Vou buscá-los aqui atrás. Os dois. Nós normalmente pensamos há pecado horrível e depois é o meu pecado. Deixem-me dizer-vos que a palavra de Deus diz que há pecados com consequências mais graves que outros. Okay? Então, num certo sentido, há pecados mais graves que outros. Por exemplo, no Velho Testamento havia pecado que Deus disse que quem cometeu essas coisas mata logo. E outros não era este castigo. Okay? Mas eu vou fazer assim, eu vou pôr aqui. Como é que chamas? David. David. Vou fazer aqui, vou pôr aqui o David aqui. E como é que chamas? Samuel aqui. Okay? E eu vou pedir você outra vez se pode ficar aqui. Okay? O apóstolo Paulo diz que a origem da ira de Deus são aquelas 2 coisas. A origem do pecado é que nós todos, vamos simples aqui com o nosso irmão, nós todos, em vez de buscar Deus, buscamos outras coisas. Aquelas dois lados da moeda. Não pomos Deus acima de todas as coisas, mas honramos a criação mais que Deus. E aquilo que Deus nos dá, que podia levar-nos a conhecê-lo, todos não têm feito. Isso é a origem do pecado. E depois, porque toda a gente fez isto, Deus largou. Uns fazem pecados horríveis, faz o David, ok? Pecados horríveis, e outros fazem pecados muito simpáticos, muito fofinhos. E eu sou um bom crente. Eu faço pecados fofinhos. Eu de vez em quando irrito-me. De vez em quando eu fico aborrecido com alguém. De vez em quando não vou pedir perdão a alguém porque eu não quero que saiba o que eu pensei dele. Mas não é a mesma coisa como roubar bancos ou assassinar. Okay? Isso eu não faço. Mas reparem que se eu aponto o dedo a este pecado, por trás deste pecado, o que é a origem? A mesma origem do meu pecado. O coração que produziu isto é o mesmo coração que eu tenho. Obrigado, Luís. Muito obrigado, Luís. É por isso que no capítulo 2, agora o apóstolo Paulo vai dizer o que ele vai dizer. Parem comigo, que o apóstolo Paulo no capítulo 2 agora diz: portanto, és exclusivo quanto à justiça ao homem, quem quer que sejas, porque a ti condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro. Mas eu não sou homossexual, eu não mato ninguém. Mas quando eu aponto o dedo para trás dele, lembra-se que Deus largou-los estas coisas. O que é que originou o pecado daquelas pessoas que eu aponto o dedo? Seja quem for, julgas a ti mesmo, porque o que é que produziu aquele pecado é a mesma coisa que produz no meu coração o meu pecado. Então o apóstolo Paulo diz: perante Deus estamos todos condenados. Pessoas com bons pecados, pessoas com maus pecados. Estamos todos condenados. Versículo 3 diz: e tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escaparás o juízo de Deus
E agora o versículo 4 tem a segunda coisa que é universal de Deus, que é muito importante. Diz o apóstolo Paulo: desejas tu as riquezas da sua benignidade e paciência longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Meus irmãos e minhas irmãs, o primeiro passo para Deus, para nós permitirmos que Deus tenha vitória sobre o nosso pecado, o primeiro passo é largar, que o pecado largue o seu poder sobre nós. É arrependimento perante o Senhor. É vir perante Deus e dizer ao Deus: aquele pecado da minha vida ainda está lá. E não é a culpa da minha mamã, não é a culpa da sociedade, não é a culpa das minhas circunstâncias. O meu pecado está lá porque o meu coração deseja este pecado. Sabem que a palavra arrependimento no Velho Testamento, os profetas mencionavam isto muitas vezes, é concordar com Deus com a sentença. Quando nós arrependemos, nós dizemos a Deus: eu concordo contigo que isto merece ser castigado. E o apóstolo Paulo diz: olha, desprezas tu o tempo que Deus está-te a dar. Eu não sei sobre você, mas isto me preocupa. Que o tempo que Deus vai dando, a paciência, a longanimidade, ignorando que Deus está-te a dar isto, para dar tempo para tu arrependeres do teu pecado. Algum dia, diz a palavra de Deus, segundo a dureza do teu coração, tesouros para ti ira no dia da manifestação do juízo de Deus. 7 vezes o apóstolo Paulo fala sobre o julgamento que Deus vai ter sobre os crentes. Não uma, não duas, não 3. 7 vezes o apóstolo Paulo fala sobre o julgamento que Deus vai ter sobre os crentes. Irmãos, eu não temo ir para o inferno. Foi salvo, no seu exemplo, eternamente. Se eu morro, eu sei que vou ter para o Senhor. Mas Deus é inteligente. Deus não é bobo. Ele sabe que eu está-me a dar tempo para eu trabalhar com Ele, para arrepender-me, para lavar perante Ele aquilo que Ele sabe, que eu sei que tem que ser corrigido. Ele deseja que eu desejo arrumar com isso. Eu falei com alguém há pouco tempo atrás sobre perdoar. Estavam a dizer quão difícil é perdoar alguém. E é muito difícil perdoar alguém. Mas eu fiz a pergunta: mas tu desejas perdoar? Porque muitas vezes nós tomamos este primeiro passo. Sabem porquê? Porque nós não desejamos o que é que Deus deseja. Então o apóstolo Paulo fala aqui sobre arrependimento é o primeiro passo. Então venham comigo ao capítulo 4. Venham comigo ao capítulo 4. E talvez vamos terminar por aí. Capítulo 4, versículo 1 diz: que devemos, pois, ter alcançado Abraão, o nosso pai segundo a carne, pois se Abraão foi justificado pelas obras, tem-se gloriar, mas não diante de Deus, pois como diz as Escrituras, criou Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida, mas aquele que não pratica, mas crê, aquele que é justificado, aquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. E quando nós lemos estes versículos, irmãos, nós pensamos logo na salvação dos crentes. Mas lembrem-se que o apóstolo Paulo está a falar no mínimo sobre a salvação do poder do pecado. E o segundo passo, outra vez, se o primeiro passo é arrependimento, o segundo passo é fé. Da mesma forma que nós pregamos alguém que é descrente, nós dizemos: se tu queres ser salvo da penalidade do pecado, tens que arrepender do teu pecado, tens que crer na obra do Calvário, tens que crer em Deus, no que Jesus Cristo fez por ti. O segundo passo sobre o poder do pecado sobre nós é fé. Mas não fé em fé, não fé que eu oro em minhas orações, eu tenho muita fé, não é? Isto não salva ninguém. Okay? Fé, que é o que é que Deus vai fazer, é melhor do que o que eu tenho medo que não acontece. Por acaso tentei dar-vos só um rápido exemplo. Lembrem-se comigo, e é uma... Irmãos, é dos livros mais queridos e preciosos nós temos da palavra de Deus, a história de Abacuque. Abacuque estava perplexo perante o Senhor. E Abacuque disse: Senhor Deus, eu entendo
estás-nos a castigar porque o nosso pecado é grave. E os babilónios, os sírios estão a castigar Israel. E Abacuque disse a Deus, eu entendo que o nosso pecado merece castigo. Mas Deus, o que não entendo é que estás a usar estes são piores pecadores do que nós. Deus, eu não entendo, se nós merecemos castigo, porquê estás a usar os assírios, os babilónios, para nos... Tu já viste o que é que eles fazem? E lembra-se que Deus não responde a essa pergunta. Deus não está no trabalho de justificar as suas obras. Mas Deus diz uma coisa a Abacuque que é muito interessante. Diz, olha, Abacuque, eu tenho um plano, eu tenho um caminho. As coisas vão acontecer como eu quero. Ele diz a Abacuque, e tu não vais conhecer tudo o que eu estou a fazer. E depois temos aquela passagem em Abacuque que nós todos conhecemos, que diz que ainda que a figueira não floresce, nem haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, todavia me alegrarei no Senhor. E ele alegrar. Deus acabou de dizer, tu não vais conhecer todas as coisas boas que Ele vai fazer ao povo de Israel. Mas sabe, Abacuque alegrou-se na salvação, diz literalmente, alegrei-me na salvação do Senhor. Sabe porquê? Porque ele acreditou que o caminho de Deus era suficientemente bom e melhor do que o que ele já tinha. Quando há um pecado na nossa vida, nós arrependemos e depois diz Deus para nós fazermos alguma coisa. Deus diz, olha, vai bater a porta do teu irmão e vai pedir perdão. Se eu digo ao meu irmão que eu pequei contra ele, o que é que ele vai dizer de mim? Ele vai cascar-me, ele vai... eu não quero fazer isso. Deus diz, olha, esse pecado requer largar amizades, relacionamentos. E se eu faço isso, então eu perdo o meu emprego. E fé como? Fé que o que é que Deus prescreve é melhor do que a minha situação com o pecado. E confiar que se Deus diz para eu fazer isso, o melhor que eu posso fazer é isso mesmo. Há pouco tempo atrás estive a lidar com duas famílias e uma família tinha ofendido a outra e por fim chegou a parte de eles pedirem perdão uns aos outros e eu não sei como é que Deus pôs na minha cabeça, olha, o perdão verdadeiro na palavra de Deus resulta em comunhão e o símbolo de comunhão é a mesa. E mais do que simplesmente dizer, perdoo-vos, porque vocês não convidem um ao outro para jantarem juntos. Jantaram comigo como se quisessem me matar. Não é? Como já não é suficiente, estou aqui a pedir perdão, agora queres nós comermos um com o outro. E sabem que essa família depois veio ter comigo e disse, olha, aquele jantar foi tão esquisito. Começou frio, uns já para os outros. O nosso plano era acabar o jantar e logo sair e ir para casa só para fazer o que o irmão disse que nós fazíamos. Sabe a que horas nós saímos da casa deles? Às 3 da manhã. Começamos a falar sobre isto, sobre aquilo. Começamos a falar sobre como foi em Hanukkah. E nós descobrimos que provavelmente nós vamos ser os melhores amigos uns dos outros. Quando nós obedecemos a Deus, irmãos, o ato em si às vezes pode ser difícil. Mas o poder do pecado é quebrado quando nós obedecemos com fé. É a terceira coisa que não tem tempo de mostrar-vos em Romanos. Arrependimento, fé, obediência. O pecado não pode esconder quando isto acontece. Os nossos pensamentos, os vícios dos nossos pensamentos, um ódio contra alguém, o pecado que domina-nos. Quando nós seguimos esta receita em Romanos que o apóstolo Paulo fala sobre salvação, o pecado não consegue sobreviver quando nós fazemos isto. Então, irmãos, deixa-me terminar com Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu já tenho dito a brincar, mas também a sério, que no dia que eu morrer, eu gostava que no meu funeral alguém lesse este texto. Romanos 8:31. Romanos 8:31 diz, que diremos, pois, destas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo propôs o seu próprio Filho, como nos dará também com todas as coisas. E depois dá aqui uma lista de o que é que pode separar-nos do amor de Deus. Olha, será que a acusação, ou será que a condenação, ou será que a angústia, a perseguição, a nudez, a pobreza, ou o perigo, ou a espada, o que é que pode nos separar do amor de Deus? E sabe uma coisa, deixa-me só ser bem óbvio. O que é que isto tem a ver com o poder do pecado sobre a nossa vida? Oh, irmãos, não há ninguém multiplicado 1000 vezes que se importa e nos ama como o nosso Deus nos ama. E lidar com o poder do pecado dói. É difícil. E se nós não confiamos num bom Deus, se nós não confiamos num Deus que verdadeiramente nos ama, eu creio que nós nunca tomamos aquele primeiro passo de agir como a palavra de Deus manda-nos agir para lidar com o poder do pecado sobre a nossa vida. Hoje o apóstolo Paulo chega a este clímax na sua carta, rogando para os romanos acreditarem que Deus os ama. Ele ama suficientemente, irmãos, para nós confiamos que a receita dele para nós é o melhor. Que a forma que ele diz para nós vivemos, o caminho que ele manda-nos andar, aquilo tudo que ele diz que nós não podemos fazer e tudo aquilo que ele manda-nos fazer, que o pecado, como diz o livro de Hebreus, nos amarra e não permite fazer. Essa vida é a melhor vida possível. Essa vida é a vida que de facto Deus deseja para nós. E eu acredito que muitas pessoas nunca fazem, porque ou não compreendem ou não confiam que o Deus que manda é um Deus que profundamente ama-nos e cuida de nós. É impossível, irmãos, obedecer a Deus. E não faz sentido obedecer a Deus pensando que Deus vai ser indiferente e que os resultados não vão ser benéficos. Podem ser difíceis, mas o Deus que nos ama há de cuidar de nós. Posso terminar com uma história. Alguém me disse uma vez que uma mensagem começa com uma oração, uma explicação do texto e acaba-se com uma história. E tenho que confessar que muitas vezes eu não tenho história para as minhas mensagens. Okay? Mas eu vou contar-vos uma história que eu gosto mesmo muito. E é uma história verídica. Houve uma igreja em que a professora de escola dominical era esposa de um dos anciãos da igreja. E houve um domingo em que os pais de uma das crianças veio falar com a professora da escola dominical e disse: olha, a nossa filha provavelmente não vai vir à escola dominical tão assídua porque ela foi diagnosticada com uma doença, leuquimia, que é cancro no sangue. E esta nossa filha tinha 8 ou 9 anos. E pronto, então a professora falou ao seu marido e foram lá visitá-los também, e a igreja começou a orar por eles. Mas o facto é que esta menina teve que lidar com este problema de leuquimia. Um dia a professora ficou todo contente porque ela apareceu lá na escola dominical. Estava bem suficiente para vir à igreja e lá apareceu na escola dominical, e a professora falou do poder do pecado impedir-nos de servir o Senhor. Sabem que a maior parte da igreja não sabe qual é o seu dom. Chegam ao fim da sua vida e não sabem qual é o seu dom, que é tão necessário para servir a Deus. Isso quer dizer que a maior parte da igreja não serve a Deus como devia de servir a Deus. Então esta professora deu uma lição àquelas crianças sobre como o pecado impede de servir o Senhor. E porque o pecado está escondido na nossa vida, nós não somos usados, nem podemos ser servos do Senhor. E por fim, esta menina, da sua forma fofinha e querida, perguntou à professora: mas o que é que eu posso fazer? E ela estava preparada para isso. Ela só olhou à sua volta e lá na janela havia um vaso sem uma flor. E a professora: olha, quando viajas à igreja, uma coisa que podes fazer é pôr lá a flor no vaso.
E foi a melhor resposta que ela pôde dar. E a verdade é que, por os próximos tempos, enquanto ela teve saúde suficiente, todos os domingos ela vinha e punha lá uma flor no vaso, sem ninguém dizer nada, sem ninguém lembrá-la. Ela encontrava uma flor, uma erva daunina que parecia com uma flor, e lá ia pôr a flor no vaso. E chegou ao ponto que ela ficou cada vez mais doente e ela parou de vir à igreja. E esta professora da escola dominical contou ao seu marido a fidelidade e a forma que ela tinha servido a Deus constantemente, quando ela vinha trazer esta flor e punha lá a flor. Bem, os dias tornaram-se mesmo, tornaram-se mais tempo, e chegou o dia em que o pai desta menina sentou-se à cama e com lágrimas disse: olha, querido papá do céu, brevemente vai levar. Os médicos dizem que tens dias antes vais para o papá do céu. E o teu pai aqui na terra e a tua mãe gostaríamos mesmo de fazer alguma coisa para ti, mas nós não sabemos o que nós podemos fazer, que tu mesmo gostavas. E ela disse: olha, eu gostava de ir à igreja mais uma vez. Tu não podes ser mantido, pai. Olha, é a última vez que ela pode ir. Vamos, então embrulharam a menina e lá a lavaram. Chegaram tarde da reunião, sentaram-se no banco de trás. E, e lá no meio da reunião, a mãe reparou que ela tinha-se levantado como pôde, arrancou uma flor lá de trás da igreja e andou para a frente. E no vaso que estava à frente da igreja, ela pôs a flor ali. E toda a gente ficou calado. O que tentou pregar não pôde pregar mais. Ela sentou-se e rasgou uma folha da sua Bíblia, escreveu lá uma nota e deixou lá o papel lá da flor. E, infelizmente, ela acaba por morrer dias depois. O que é que esta menina escreveu naquela nota? Foram estas palavras. Ela disse, em inglês era vaso, mas para estar a funcionar em português tem que ser assim. Estas flores foi a maior honra da minha vida. Estas flores foram a maior honra da minha vida. Sabe por que é que nós escondemos pecado? Porque nós somos orgulhosos. Mas quando nós percebemos a alta honra de servir a Deus, que nós percebemos que de todas as coisas que este mundo pode nos atirar que brilha, nada é tão precioso como ser um mero doulos, servo do Senhor. Nós não lidamos com o pecado escondido. Irmãos, Deus deseja que nós chegamos ao fim da nossa vida e nós não dizemos: este pecado acompanhou-me toda a vida. Deus deseja que nós chegamos ao fim da nossa vida e diz: olha, servir a Deus foi a maior honra da minha vida. Irmãos, que Deus os abençoe.